Olá, seja bem-vindo à Programação Nacional. O plenário do Senado aprovou o requerimento de urgência para o projeto de lei que trata da reforma trabalhista. O pedido teve 46 votos favoráveis e 19 contrários. A reforma passou por 3 comissões. Na Comissão de Assuntos Econômicos foi aprovado o parecer favorável do senador Ricardo Ferraço pela aprovação sem alterações em relação ao texto da Câmara. Um parecer semelhante do senador Romero Jucá também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, na Comissão de Assuntos Sociais foi aprovado o voto em separado do senador Paulo Paim, pela rejeição integral do projeto. Para esclarecer tudo sobre a reforma trabalhista, nós trouxemos em nossos estúdios o advogado e professor de Direito e Processos do Trabalho, Orestes Rebois Filho. Rebois Acertei, Filho. né? Acertei. Eu até perguntei para ele aqui, mas é francês? Ele falou, não, é italiano, né? Rebois. Poxa vida. Bom, obrigado pela sua presença, professor, aqui com a gente. Agradeço. Obrigado mesmo por estar na Nossa Nacional. Vamos começar explicando para o nosso telespectador o que é essa reforma trabalhista. A reforma trabalhista, na verdade, ela surge no finalzinho do ano passado, né? Depois que nós tivemos esse governo de transição, apresentou-se uma proposta inicial, em dezembro do ano passado, de alteração de 10, 11 artigos da CLT. A proposta inicial, na verdade, ela surge para ajudar os trabalhadores, entre aspas aí, vamos colocar, a terem uns direitos flexibilizados por normas coletivas. Então, isso ajudaria e cresceria aí, em tese, o aumento de emprego. Vira o ano 2017 e essa proposta, que tinha 11 artigos, ela se torna uma proposta muito mais ampla, mexendo em direitos bem maiores do que os iniciais. E o intuito inicial, que era gerar emprego, fomentar a economia, na verdade muda todo um panorama de você mexer em muita estrutura de direito trabalhista que já estavam consolidados há alguns anos. Hoje complica um pouco. Complica um pouquinho a atuação dos advogados trabalhistas, dos empresários, dos próprios trabalhadores, porque ela não é uma reforma que gerou um amplo debate, não foi amplamente debatida, né? Ela acabou sendo colocada e sendo imposta meio que pelo Congresso. Então, quais os benefícios que ela pode trazer para a população, se é que ocorre algum benefício? Vamos tentar explicar isso. Vamos lá. A reforma trabalhista em si, ela vem regulamentar algumas situações que, de fato, necessitavam de regulamentação, né? Nós temos uma CLT de 43, com um panorama econômico de 43, que sofreram diversas atualizações. Quem sustenta que a CLT tem o mesmo texto de 43 não está muito por dentro. Ela sofreu muita alteração, década de 60, década de 70, nos anos 2000. Quer dizer, nós temos uma de 1943. Isso, mas com várias atualizações durante toda a década, né? Então, o texto base de 43 hoje não é o mesmo, o texto de 43 não é o mesmo texto que nós temos hoje. Nós temos grandes atualizações desde da década de 60, principalmente, 60, 70 e anos 2000, principalmente. E a ideia de se criar novos empregos com isso é um pouco, talvez um pouco ilusória, né? Nós não vamos conseguir criar tantos empregos com essa reforma, porque o que cria emprego, Júnior, não é alteração de legislação trabalhista. O que cria emprego é movimentação econômica. Você precisa gerar um aquecimento econômico. Com aquecimento econômico, você gera maior produção, maior venda, maior poder aquisitivo, que gera novos empregos. Nós temos países que tiveram uma situação semelhante em alterar a legislação trabalhista, né? Retirando direitos, flexibilizando muito a legislação, que é muito o propósito dessa reforma. Você dá maior poder para os sindicatos, para eles flexibilizarem, né, leis trabalhistas, e isso não gerou impacto nesses países. Então, você pega a França, pega a Espanha, onde países que tentaram fomentar essa negociação com os sindicatos, não gerou o efeito esperado.
Então, E gerou um efeito reverso? gerou um efeito que, por exemplo, hoje em Portugal e Espanha, você tem um grande número de desempregados. É que, na verdade, assim, cria-se um celeuma que o Brasil só é que sofre com o desemprego. Mas não, isso é mundial. É mundial. Mundial. Portugal está afundado. Está mesmo. A Espanha os jovens não conseguem empregos. Então, não é um fato pontual do Brasil. E não é mexendo dessa forma, como foi proposta na legislação trabalhista, que nós vamos conseguir gerar emprego, né? Tem alguns benefícios nessa legislação. Olha, alguns poucos artigos eram necessários, como, por exemplo, a regulamentação de dano extrapatrimonial. Então, nós temos um artigo de lei que, de fato, trate sobre os danos causados aos empregados e, eventualmente, também aos empregadores, se eventualmente sofrerem dano moral. Uma questão que foi tratada, o dano processual, quando alguém age com má fé num processo, também já regulamentado, que já era regulamentado pelo Código de Processo Civil, agora passa expressamente pela CLT, mas, em sua grande maioria, alguns direitos vão ser retirados da classe trabalhadora. Quer dizer, então uma reforma que mais vai prejudicar, na verdade, do que auxiliar. Se nós falarmos numa análise global, possivelmente sim. Possivelmente com essa reforma trabalhista, eu trago isso do que eu converso em sala de aula, da minha vivência e conversa nos fóruns trabalhistas. A tendência é você aumentar o número de processos, porque vão ter mais questionamentos. Porque nós vamos ter talvez duas situações. Uma situação antes da reforma e uma situação posterior à reforma. Então, antes da reforma, eu tinha alguns direitos estabelecidos a esse empregado. Muda a legislação, alguns direitos vão ser retirados. E esses direitos retirados vão ser objeto de questionamento na Justiça do Trabalho, o que pode aumentar o número de demandas trabalhistas. Sinceramente, não acredito que a reforma trabalhista, como proposta, vá aumentar empregos e vá diminuir o número de ações trabalhistas. Eu acho que o efeito pode ser até reverso, aumentando o desemprego e aumentando o número de ações trabalhistas. Sim, mas é importante realizar uma reforma dessa nesse momento, um governo de transição, numa situação em que o país está vivendo uma taxa de desemprego recorde, nunca viu antes vista no país. Se a gente pegar, por exemplo, assim, é necessário uma reforma trabalhista? Nós precisamos debater alguns temas que não são objetos de legislação trabalhista, por exemplo, o teletrabalho, né? O teletrabalho, o home office. O home office. O home office você tem que regulamentar. A gente precisa incorporar isso na nossa legislação, trazer alguns conceitos, né, responsabilidades por esse trabalho, mas a CLT, por exemplo, nessa reforma, ela trata do teletrabalho. Ela traz o teletrabalho como uma exceção ao controle de jornada. Então, se você trabalhar na sua casa, a empresa não vai precisar, vamos supor, controlar o seu horário. E a pessoa que trabalha em casa não ganha hora extra, por mais que ela trabalhe 20 horas por dia, né? Sim. Então, assim, talvez esse não seja a saída mais adequada, porque você tem formas de controlar um teletrabalho. Hoje nós temos sistemas onde a pessoa trabalha acessando login. Sim. Então, ela tem lá um sistema eletrônico, né? A gente chama na Justiça do Trabalho de telemático, né? Informatizado, onde, para ela dar início ao trabalho dela, ela faz um login. Fica trabalhando e aí ela desfaz, né? Faz o log-off. E aí o empregador tem como medir o quanto ela trabalhou e o quanto ela não trabalhou. Então, isso é algo que não está sendo colocado nessa reforma. Um outro ponto da reforma que a gente precisava tratar são os danos morais, né? Muito se fala sobre dano moral na Justiça do Trabalho, uma indústria de dano moral que se cria, mas a reforma ela traz, por exemplo, é uma situação bem pontual. Ela vem tratar do dano moral e ela estabelece limites máximos de condenação em dano moral. E isso baseado em cima de um salário do trabalhador. Então, um exemplo. Na reforma trabalhista tem um artigo 223-A, que vai tratar do dano moral, e no 223-G, ele fala assim, ó,
Se tiver uma condenação em dano moral, o juiz vai condenar com base num dano leve, médio, grave ou gravíssimo, podendo ser de 3, 5, 20 ou 50 salários no máximo do empregado. Vamos tratar uma situação que pode ocorrer, ocorre na prática, de falecimento do trabalhador em um acidente de trabalho. Sim. O dano moral que a família receberia por isso seria equivalente ao salário dele. Então, vamos supor que nós tenhamos um chefe que ganhe 10 mil por mês e um operário que ganhe 1.000. No máximo 1.500. R$1.500. Depende do grau, para fazer R$2.000. Fazer a conta, R$2.000 para fazer a conta redonda. O cara ganha 10 mil e o outro que ganha R$2.000. Quem ganha R$10.000 vai ganhar um dano moral, a família, né, desse trabalhador que morreu no mesmo acidente. Vamos supor, caiu uma viga, caiu o prédio e tal. Quem ganha mais recebe um dano moral maior. Quem ganha menos recebe um dano moral menor. Ou seja, você passa a avaliar uma vida, o sofrimento, com base em regras salariais, o que não seria adequado. Que não é adequado. E tem outra coisa, como a gente costuma dizer, o trabalhador que está no chão de fábrica, ele corre muito mais risco do que a pessoa que está dentro do escritório. Né? E, logicamente, a pessoa ela ganha mais, né? Porque é chefe de todo aquele setor. Mas ele que está trabalhando lá embaixo, no dia a dia, com a máquina pesada, com coisas que podem realmente lhe causar um acidente, né? Ele recebe bem menos. Sim. Então, isso aí fica meio fora realmente de... Você vê que se passa a valorar a pessoa com base no que ela rende para a empresa, talvez. Né? Sim. Porque quanto mais a pessoa rende, maior vai ser o salário dela. E o dano causado a ela passa a ter uma relação econômica direta com o tanto que ela produz. Então, isso não seria adequado, ao meu ver, né? Porque a gente está tratando, por exemplo, de dano extra-patrimonial, né? Um dano moral. Porque fica, muitas vezes, para trás a viúva com os filhos e tudo mais. Como é que fica essa situação se ela vai receber apenas R$2.000 de uma indenização como essa? Então, acaba sendo um pouquinho complicado. E é claro, voltando à questão de ser um governo de transição, você trabalhar uma ideia de uma reforma tão ampla como essa, a gente precisaria de um debate maior. Eu fiz um artigo recente, acabei publicando nas redes sociais, no começo do ano, na verdade, quando logo saiu essa lei, né? Então vamos fazer o seguinte, você vai falar sobre esse artigo aqui no próximo bloco, nós vamos para um rápido intervalo e ele retoma falando sobre isso. Nós voltamos já.